Como os processos desenvolvem a empresa e salvam a vida do empresário. Nós vamos falar desse poderoso atalho que vai te ajudar a ser um empresário e ter uma empresa melhor. E Campa, já que você adora falar disso, diz para que servem processos? Então, antes de eu falar para que serve o processo, eu quero que você pense aí, ó. Pense aí, mas pense mesmo. Na tua empresa, tem coisa que só você sabe fazer? Eu tô falando de coisa operacional, não tô falando de coisa de dono, não. Tem coisa operacional que só você sabe fazer lá? E quando você não tá na empresa, quando você não tá lá, as pessoas se acham, resolvem tudo sozinha ou ficam meio perdidas? Não precisa responder, mas só pensa aí. De repente, assim, ó, você fica na mão, tem alguma coisa que você fica na mão de algum colaborador porque só ele sabe fazer. Ah, meu Deus do céu, não posso deixar o cara sair porque se ele sair vai ser um problema, não sei fazer aquilo ali. Tem alguma coisa assim? Ou ainda, quando você vai passar alguma coisa para as pessoas, você tem que estar dizendo tintim por tintim, nos mínimos detalhes. E agora eu quero fazer uma pergunta um pouquinho cruel. Uma perguntinha cruel. Quando é que foi a última vez que você tirou férias, 15, 20 dias, 10 dias, não interessa, que você tirou férias tranquilo, que você desligou a mente, tô de férias, celular na gaveta, não quero saber, colaborador não vai me ligar, cliente não vai me ligar, não vou ter que ligar para a empresa, não vou ter que olhar extrato de banco, não vou ter que pagar conta. Quando que foi a última vez que você fez isso? Por que eu estou fazendo essas perguntas, tá? Porque a Cris me perguntou o que é processo, para que serve um processo. Então, vamos lá, vamos falar. Processo, nós vamos falar mais para frente, aqui nós vamos falar bastante hoje, que hoje o nosso objetivo é isso aqui. Mas processo, para mim, eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer, ó. Você conhece a princesa Isabel, aquela que soltou os escravos? Para mim, processo é a princesa Isabel das empresas. Ela solta o empresário, aquele empresário que tem que estar lá o tempo todo com processo. Não é só processo, mas processo é base para ele não estar lá o tempo todo. Só que processo, as pessoas acham que é escrever um papelzinho, lá uma instruçãozinha de como faz. Isso não é processo. O papel, escrever o papel lá, bota no Google como fazer, você vai achar, mas só que não vai resolver. Não vai resolver pelo seguinte: processo é uma cultura. É tipo você querer se formar, eu quero me formar médico numa live. Não dá, é impossível. Processo é uma cultura. Tem uma série de outras coisas que precisam acontecer na empresa para que o processo funcione. Processo, a base de processo é que tem que estar documentado no papel. No papel, no meio eletrônico, tanto faz, mas processo tem que estar documentado. Por quê? Porque processo ele tem que ser entendido por todo mundo. As pessoas que competem têm que poder enxergar aqueles processos. Se está na tua cabeça, elas vão enxergar? Negativo. E está na cabeça do gerente, está na cabeça do funcionário. Não rola, não vão enxergar. Então, o processo tem que estar documentado, entendido por todos. As pessoas na empresa têm que seguir os processos. Não adianta ter processo para bonito, para dizer que tem. Tem que seguir os processos. E mais, processo ele tem que ser auditado. Quando eu executo aquelas atividades, elas precisam ser auditadas para eu ver se está sendo feito no padrão ou fora do padrão. Agora, se está na cabeça, vou auditar de que jeito? Só vai dizer para todo mundo o tempo todo, não é processo, né? Exatamente. Ou acontece muito, Cris, pessoal que diz assim, ó, eu tenho processo, mas é para uma parte. Quer ver um exemplo? Pessoal de alimentação, restaurante, panificadora ou padaria, como a gente diz lá no sul, né? Eu tenho os processos da cozinha, a ficha técnica para realizar o processo. Pessoal de fábrica, né? Quem tem indústria. Não, a gente tem os processos. Tem até ISO, né? Tem até ISO, mas tem os processos da parte fabril. E a parte de escritório, e a parte comercial, e a parte estratégica. E a integração entre os setores. Cadê? Não, a fábrica tá bonitinho. Então não tem processo. Processo é para tudo. Processo tem para tudo. Tem muito empresário que diz assim, não, eu tenho processo, Campa, tenho sim, então me mostra aí. Tem manual, tem um passo a passo. Aqui tu aperta ali, depois tu regula aqui, tu fala aqui. Aí é manual, aí não é processo. Aí outra coisa, processo para funcionar, e tem que ter uma raiz funda na empresa,
que se chama cultura. Então tem gente que diz que tem processo e tem uns papelzinhos lá bonitinho na gaveta, mas não tem a cultura. O que é a cultura? Quando se tem a cultura de processo, todo mundo na empresa, vamos comparar assim, ó, antes de ter processo. Antes de ter processo, a cultura é fazer. Alguns têm até fazer bem feito. Agora, quem tem a cultura de processos, a cultura é fazer de acordo com os processos. Vamos olhar se o processo está certo. Na Viva Positivamente, de vez em quando, nós somos uma empresa que está sempre em constante evolução. Estamos evoluindo sempre. Seguido, às vezes surge uma atividade meio que emergencial, passa para alguém, tem que fazer tal coisa. Está aí o processo. Onde é que está o processo? Não, mas é teste, gente. Mas aí tem que ter o processo, né? Gente, é teste. Vamos testar, depois a gente faz o processo. Porque é cultura de processo. Já está na cultura deles. Está na cultura, é cultura de processo. E é assim, quando não tem processo, se perde. Mas o que são processos, então, Campo? O que é processo? Então tá. Primeira coisa assim, ó, processo. Além da cultura, né, que estava falando agora. Além da cultura, processo é um conjunto de documentação que regra uma empresa. Então vamos comparar um pouquinho. Na minha classificação tem 2 tipos de empresa. Tem aquelas empresas, até anota essa palavrinha aí, a empresa LJ. São empresas que dependem de pessoas. Tem que ter lá cabeças extraordinárias. Quanto mais incríveis as cabeças, mais aquela empresa funciona. Mas para tudo, né? Para tudo, não é só para as coisas principais. Claro, uma empresa, por exemplo, que trabalha com projetos, que trabalha com coisas acima da média, às vezes tem que ter cabeças extraordinárias. Mas empresas que dependem de pessoas têm que ter cabeça extraordinária para tudo. Esse é um tipo de empresa. Agora, tem outro tipo de empresa, que é aquela empresa que depende de processos. Empresa que depende de processo, ela não precisa das pessoas com as melhores competências para tudo. Ela precisa de pessoas com algumas características, com alguns conhecimentos, algumas habilidades. Eu estava falando hoje, não vi se ele me confirmou, aqui não consegui achar, eu acho que foi com... Não lembro com quem eu estava falando hoje, não foi com o Daniel ali, acho que não foi, não foi. Foi assim, ó, quando você tem processos, você contrata as pessoas, foi com o Daniel, sim, que era do soldador, questão do soldador. Tem que contratar soldador que saiba soldar, tudo bem, mas na minha empresa vai soldar desse jeito, é assim que eu quero, porque tem processos que regram, tem um padrão. Então, a questão de processos permite isso, permite que você não tenha essa necessidade de cabeças extraordinárias lá. E aí, quando você tem a cultura de processos, você cria o que a gente chama de protótipo de negócio. O que é protótipo de negócio? Protótipo de negócio é a tua empresa exatamente desenhada, devidamente documentada, formalizada. É como se você não compra um carro, não vem um manual do carro. Quando você tem um protótipo de negócios na tua empresa, é como se a tua empresa tivesse um manualzão lá para operar ela. Essa que é a diferença. Então, assim, para isso funcionar, Cris, precisa de alguns documentos, né? Quais são os documentos? Primeira coisa, as regras da empresa. Empresa que tem cultura de processo tem regra para tudo. Documentada, não é verbalizada, é documentado. É como se fosse a Constituição Federal lá, só que da tua empresa. Tem regras, tem organograma, que é a distribuição dos cargos, tem fluxograma, que desenha como os setores se interligam, tem um POP, que diz como que é a rotina do funcionário, a rotina dele, tem contrato de posicionamento, que regra a responsabilidade de cada cargo, tem processos, que regra as tarefas principais, que dizem o padrão de qualidade que eu quero para o meu processo, tem manuais que dizem o passo a passo, tem checklists que dá a sequência correta de coisas que tem que ser feita. Isto são documentos do protótipo de negócio. Por quê? Fazer processo, se você jogar no Google, joga ali como fazer processo, você vai em meia hora, vai fazer ali processo. Mas processo é mais do que isso. Processo é um documento para você ter a cultura de processo. Então tem que ter o formato certo, tem que ter o jeito certo. Então, tu tá querendo dizer, Campa, que processo não é o fim. Tu tem que fazer a base da casinha, as paredes da casinha, a estrutura toda do telhado, botar a viga, botar tudo direitinho para então botar o telhado em cima. Se botar só o telhado direto em cima ali, não vai ter casa que sustente. Exatamente. É isso? Tem outras coisas ao redor para poder gerar a cultura da empresa. E então os processos realmente serem efetivos e funcionarem dentro de uma empresa, é isso? Exatamente. Você deu um exemplo muito feliz, né? Não tem como começar a fazer a casa pelo telhado.
Não tem, é fundação, a base, as paredes, teto, e aí vai para o telhado. Processo é a mesma coisa, cultura de processo é exatamente igual.